É até difícil, cara. Até difícil chegar aqui e gravar pra vocês, tá? Porque o que aconteceu hoje no futebol brasileiro, cara, é inacreditável. Mas eu acredito muito que o Flamengo, ele tem time para não estar se preocupando, tá? Se a arbitragem, ela errou ou ela acertou. Só que tem um porém, cara. O treinador, ele não colabora. E os jogadores não colaboram. É um grande problema do Flamengo atual. Vocês vão ver agora um corte agora do programa, cara, da Sport TV, onde o lance mesmo do Flamengo, o lance do Palmeiras, é assim, é unanimidade, cara. Até Rizek, que defende bastante o Palmeiras, né? Tipo, ele ficou sem acreditar o porquê que o árbitro não conseguiu, né? O porquê que o árbitro não marcou o pênalti, cara, para o São Paulo. E eles também repercutem bastante o jogo do Flamengo. E assim, é complicado, tá? É complicado. O Flamengo, ele, querendo ou não, cara, vamos falar da arbitragem, vamos falar disso, mas o Flamengo, ele se complica, tá? Sozinho. Eu não vou falar muito aqui, tá? Eu ia até comentar sobre o Flamengo, só que eu tô muito desanimado, cara, pra falar sobre isso, porque é o que nós falamos aqui todo dia. O Flamengo não perdeu a liderança hoje pelo ocorrido dos jogos de hoje, que ocorreu no jogo do São Paulo, que ocorreu no jogo do Flamengo. O Flamengo perdeu a liderança, cara, quando deixou pontos escaparem contra o Ceará, contra o Grêmio, contra o Vasco, que são times inferiores ao Flamengo. Ah, mas o Vasco é clássico. Cara, aquela palavra lá, foda, é inferior ao Flamengo, cara. É inferior ao Flamengo, não pode deixar escapar pontos contra esses times. E hoje, é isso, tá? Enquanto o treinador lá tava elogiando o técnico adversário, o estilo de jogo do adversário, esses pontos agora fazem falta, cara. São esses pontos que fez que o Flamengo perdesse hoje a liderança do campeonato. Foi erro de arbitragem. Inclusive hoje, né? Não sei se vocês perceberam na coletiva dele, ele falou ainda, cara, que até o Palmeiras perdeu pro Bahia dentro de casa. Ele precisa ser cobrado. Ele precisa parar de estar elogiando o adversário, de estar colocando desculpa em cima de derrota do Flamengo, em cima de empate do Flamengo, né? Em estar elogiando o adversário, cara. Precisa cobrar os seus próprios jogadores, precisa fazer uma autocrítica. Eu vou deixar aí um questionamento pra vocês, porque é uma visão que eu tenho, eu queria saber se vocês têm essa mesma visão. Não dá pra entender, eu ainda não consegui entender a lógica de você ter o Carrascal e a Arrascaeta no mesmo time. Junto, jogando junto, no caso, jogando junto. Contra o Corinthians não deu certo. Não deu certo, até conversei com um colega meu e eu falei, cara, por causa da vitória, ele vai gostar do time, ele gostou do time, ele vai repetir contra o Cruzeiro e isso vai ser um problema. E contra o Cruzeiro não deu certo. Um time praticamente todo desfalcado, o Bahia tinha 12 desfalques, ele vai lá e repete, cara. Ele mudou o Pedro, no caso, né? A impressão que eu tenho é o que ele tá fazendo com o Pedro. Não importa se você gosta ou se você não gosta do Pedro, cara. O Pedro é o único, tirando ali o Arrascaeta, que tem capacidade de finalização, que é um grande problema do Flamengo. O Pedro vem errando nos últimos jogos ali, em questões de finalização, vem. Mas ele é o único jogador que tenta, cara. O Lino não finaliza, o Plata não finaliza, o Bruno Henrique não finaliza. O Plata até finaliza, mas finaliza a cada 5 jogos, tem uma finalização. O Bruno Henrique, eu nem sei qual foi a última finalização do Bruno Henrique. Não dá, cara. Pra esses jogadores estar sendo improvisado de novo, o Plata e o Bruno Henrique, sem soluções de gol. Ah, porque faz pressão, porque faz pressão. Que adianta a pressão, cara? No jogo contra o Cruzeiro foi ridículo o jogo do Flamengo. Eu sei que muitos de vocês aqui vão discordar, mas foi ridículo o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, cara. No final do jogo, foi 5 finalizações no gol do Cruzeiro contra 2 do Flamengo. O Flamengo pressionou os 20 minutos ali iniciais, só que é uma recuperação de bola e entrega a bola pro Cruzeiro. Recupera a bola, entrega a bola pro Cruzeiro. O Flamengo não sabe o que faz quando recupera a bola, não tem objetividade, não chega a finalização. Enquanto o adversário espera o Flamengo cansar, com 20 a 25 minutos o Flamengo cansa, começa a abrir os espaços no campo, o adversário começa a subir, e o adversário vai lá e tem chances até melhores do que o do Flamengo, que teve ali o tempo todo com a bola, que teve a pressão. Então isso tá engabolando muita gente, cara. Essa pressão do Flamengo, essa pressão pós-perda de bola ali, tá engabolando muita gente. Mas o problema não é a pressão, cara. O problema é o que fazer quando recuperar a bola. O time precisa ter objetividade. O time precisa buscar o gol. E aí a impressão que eu tenho é o seguinte. Contra os últimos 2 jogos da Libertadores aconteceu isso. Contra o Cruzeiro aconteceu isso. E vem acontecendo com frequência, que é o seguinte. O Flamengo parece que fica procurando os espaços para poder chegar a uma possível finalização. Fica demorando. A bola volta pro zagueiro, aí vira pro outro lado. Aí não deu pra lá, volta pro volante, vira pro outro lado. Enquanto o adversário, quando recupera a bola, tenta chegar o mais rápido possível na área do Flamengo e buscar a finalização. A impressão que eu tenho é essa. E ultimamente tá dando certo. Por quê? Não é quem controla o jogo, não é quem controla a posse de bola. Não é quem tá fazendo pressão ali pós-perca. Quem controla o jogo é quem controla as ações. Não importa se o time ficou recuado lá atrás, mas no final ele teve um resultado igual ou melhor do que o adversário, ele controlou as ações. Então isso tá me deixando chateado, cara, com o time do Flamengo, com esse time de Felipe Luiz. Na semana passada derrotou o Palmeiras, na Fonte Nova, e hoje derrotou o Flamengo. Então o Bahia teve um impacto ali na parte de cima da tabela, né? O Palmeiras assume a liderança hoje, não era líder desde a 10ª rodada, e o Flamengo não perdia a liderança desde a 17ª, e esse jogo aí ajudou a mudar tudo. Ajudou a mudar tudo. Teve também, assim, não uma questão de arbitragem que a gente falou até agora, um bom descanso pro PC, mas as expulsões condicionaram muito o jogo. Mesmo assim, em algum momento o Flamengo parecia ter um jogador a mais. Em 13 minutos o Flamengo perdeu o Danilo.
E a jogada da expulsão do Danilo, assim, o Danilo com toda a experiência que ele tem, enfim, longa carreira que ele tem, ele tem uma leitura de time ali muito equivocada, ele acaba erguendo demais o pé, merecidamente a expulsão. Aí esse é o lance que a gente está mostrando agora. 13 minutos. Ele perde o tempo da bola, eu acho que se tivesse num momento melhor, ele poderia até chegar e saltar de cabeça, ter essa disputa de cabeça, mas ele chega tarde, levanta o pé acima da conta e acaba sendo expulso corretamente. O Bahia começa a ter mais bola, mais posse, começa a jogar melhor, mas mesmo aí no segundo tempo a gente tem a expulsão do Alisson Yang, que entrou e acabou sendo expulso e condicionou ainda melhor, deixou o Bahia ainda mais confortável na partida e foi uma vitória curta, né? Resultado curto que poderia ter sido muito melhor. O Flamengo assustou numa jogada lateral com o Léo Ortiz ali, tá ainda nesse 1-0. Defesaça do Ronaldo. E nesse lance que a gente está mostrando agora, primeiro passo do Arrascaeta, a perna esquerda é excelente, né? Desculpa, que passe, né? Que passe, esculacha, assim, Na passada ele consegue dar um passe de esquerda que poucos conseguem fazer. E ali estava um jogador... Poucos canhotos conseguem fazer. Nesse lance, um jogador a menos, e aí o Samuel Lino, que já tem um tempo que não joga bem, né? Ele faz esse gol aí, já daria uma outra cara pro jogo, né? Agora, eu queria até perguntar para que vocês, defensores, Ramon, Felipe, para mim a ação do Danilo é a ação de quem sabe que na velocidade não vai ter condição. Ele precisa, porque se ele acompanha o jogador, né, mas ele sabe que ele vai perder ali na velocidade para um garoto que começou a sua vida como titular do Bahia recentemente, que é o Thiago, e que está jogando bem, enfim, numa jogada que aproveita essa linha alta da defesa do Flamengo com bola longa, e aí o Danilo sente que ou ele mata o lance ali ou ele vai permitir que o Thiago vá na cara do goleiro. Assim, quando o meu último ano como jogador de futebol, o penúltimo ano, nós jogávamos com o Diniz, e o Diniz é assim também, gosta de linha alta. E muitas vezes, assim, era difícil tomar bola nas costas. E do meu lado tinha 365 anos, era eu e o Marcelo. E dificilmente tomávamos bola nas costas, porque nós sabíamos fazer a leitura, nós tínhamos experiência. Às vezes o Marcelo saía, eu não saía. Então, assim, ter experiência para fazer o quê? Diagonal. Corre em diagonal, corre em diagonal. Se você não sabe que você não vai chegar, ou você está colado no cara para ganhar a bola ou para fazer uma falta, ou se você não sabe, se você não consegue pelo menos fazer a falta e puxar, dá a diagonal, corre para trás, faz diagonal. Pro gol, tu diz, né? Exatamente. Agora vem cá, com 2 a mais, né? Porque depois vai ter a expulsão do Alisson. O Bahia também não conseguia matar o jogo, né, cara? Aí o Flamengo teve oportunidade. Exato. Percebi o Bahia com mais medo de tomar do que vontade de fazer. Cara, incrível, né? Depois do gol anulado, né? O Bahia até o gol anulado, ele estava controlando bem o jogo. Dali em diante parece que bateu. A gente tem que pontuar o chute do Lino também, né? O gol que ele perde no primeiro tempo ali, com a menos estava 0-0 ainda, né? Sim, o da defesa do Ronaldo, né? Defesaça do Talvez Ronaldo. se fosse o passe do Samuel, que seria um passe do Samuel Lino, se é o Arrascaeta para finalizar, com certeza ele faria o gol que ele ia. E aí a expulsão. Durante o passe sai tão bom. Isso é difícil, é verdade. O Alisson ficou 10 minutos em campo. Ele entrou já com a menos, levou um cartão amarelo bobo e depois levou esse daí. 10 minutos em campo. Ele tá perdendo um pouco no personagem, esse atleta, né? É um garoto muito jovem ainda, que não conquistou nada na carreira, sabe? Assim, precisa ter um pouquinho de cabeça no lugar. Ele já entrou em divergências já com alguns atletas de renome no futebol, como por exemplo o Hulk. Então, no início, assim, tá tudo legal. Eu mesmo vim aqui e falei, eu queria ter um jogador como esse no meu time, mas como esse, não. Como esse, não. Eu vi até na rede social, até começou, é um Felipe Melo. Felipe Melo, não. Eu com 19, 20 anos, 21 anos, eu não abri a boca para falar, sabe? Então, assim, eu acho que ele tá se perdendo o personagem, tem que demonstrar um pouquinho mais dentro de campo, jogar bola, mostrar dentro de campo, mostrar que é bom, mostrar que merece estar no Flamengo, um clube gigante como é o Flamengo. Olha o amarelo que ele toma. Exatamente. Olha o amarelo que ele toma. Tem com o quarto árbitro. uma necessidade de ser o centro das atenções o tempo inteiro, de aparecer o tempo inteiro, para além do bom futebol que ele joga, porque ele sabe jogar. Ele tem personalidade, ele entra, ele tem qualidade, só que ele tá o tempo inteiro querendo se exibir pro mundo, pro jogo. Essa toma cotovelada. E na hora que ele toma o cartão amarelo, tem 2 atletas que chegam nele. O Jorginho chega nele pra falar, e o Bruno Henrique chega pra ele e fala, calma. Assim, não é à toa que o Felipe Luiz, ele ficou na geladeira um tempo, ele ficou um tempo sem jogar. Sim. Aí volta a jogar hoje, 11 minutos, ele é expulso dessa maneira. Você tem que colocar a cabeça no lugar, porque ainda não chegou, não conquistou nada, sabe? Assim, e é muito difícil chegar no profissional do Flamengo. Muito difícil você estar num elenco, fazer parte de um elenco como esse, estrelado como é o do Flamengo. O cara tá tendo a oportunidade de fazer isso. Realmente... O árbitro foi muito bem nesse lance, porque ele já de imediato já tira o amarelo, já dá o vermelho. Merecido, tanto o amarelo, o primeiro amarelo, quanto a expulsão foi merecida. As atitudes, né? Eu concordo com o Felipe, porque é um jogador novo ainda, mas tem uma
uma diferença de você ter personalidade. Exatamente. Né? E ter esse Lembra tipo um pouco de o John Kennedy nesse sentido? Que assim, às vezes tem um excesso de personalidade, o John Kennedy. Mas o John nunca foi assim, o John nunca foi de arrumar confusão com os outros. Mas toma cartões bons. Foi expulso numa final de Libertadores por tirar a camisa. Mas não foi por tirar a camisa, ele foi expulso porque ele foi na torcida. Isso, ele subiu e foi na torcida, assim. Tirou a camisa e foi pra torcida. Já tinha, exatamente, tirou amarelo e amarelo e vermelho, exatamente. Mas eu vejo diferença entre, sabe, o menino chegou e já arrumou confusão, com quantos atletas ele já arrumou confusão? Sabe? E ao invés de mostrar até humildade. Eu lembro da minha juventude, quando eu subia assim, eu ficava quieto, eu mandava aquela boca, eu ficava quieto, pô. Sabe? Principalmente, imagina agora, jogando num elenco estrelado como é do Flamengo, ele tá tendo essa oportunidade porque ele tem qualidade, ele tem um potencial, mas ele tem que entender bom jogador que, calma, é bom jogador. Ele é bom jogador mesmo. Jogador. Aí vai acabar perdendo oportunidade por causa disso. E o Felipe não economizou na entrevista, né? Falou que o que ele fez foi uma responsabilidade, prejudicou o time. Se você olhar o padrão Felipe Luiz, eu acho que ele vai tomar mais uma geladeirinha aí. Eu acho que ele precisa de um acompanhamento psicológico. Eu não estou dizendo que ele tem problema de cabeça não, gente, pelo amor de Deus. Dessas atitudes, para ele se conter. Né? Igual aquela questão na Copa do Brasil, né? Que ele vai bater um pênalti e ele fica com a bola na cabeça. Gente, ele é muito novo, ele não pode ter esse tipo de atitude. Uma coisa é você no campo tentar desestabilizar seu adversário falando alguma coisa, tentar tirar ele do jogo falando, não faltando respeito. Por exemplo, agora ele falou pro Igor Rabelo, o seu salário já saiu? Tá em dia? Então, assim, ele tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. Não se faz mais juvenil como antes, hein? Não se faz mais futebol. Futebol nada de antes, hein? Quantos anos você tem? 19 anos? É o único atleta do Flamengo. Eu não tenho problema nenhum com o cabelo pintado, tá? Assim, eu até pinto o meu. Não tem problema no cabelo. É o jogador. Você tem tantas águias aí no Flamengo e tantos jogadores de renome, ganharam tudo. O único jogador com cabelo pintado é ele. Ele tem 20 anos. Calma, acho que ele tem que colocar outra, sabe? A prioridade tem que ser outra. A prioridade tem que ser, bom, vou entrar, vou jogar pra caramba. Mas no dia que tiver conquistado, que eu quiser fazer as coisas, aí faz. Tá tranquilo. E eu posso falar disso porque eu, com 23, 24 anos, na época da Juventus, eu errei muito, fui expulso muitas vezes, sabe? E às vezes você pode aprender na dor ou no amor. Eu aprendi muitas vezes na dor, por ser expulso e tal. Então eu tenho propriedade de falar com ele, não vai nesse caminho. Não vai nesse caminho, porque assim, eu caí muitas vezes e para me levantar foi muito difícil. Mas eu caí na Juventus. Eu estava na seleção brasileira. Então para me levantar foi difícil, mas eu me levantei. Agora, se levantar com 20 anos de idade sem ter conquistado nada é mais difícil. Então cabeça no lugar. Por isso que eu falo do John Kennedy, tá sendo um paralelo, assim, de um jogador que todo mundo acha que tem muito potencial e às vezes a gente fala, pô, tá se perdendo por questões de cabeça. Agora, é muito difícil fazer uma análise técnica de um time que jogou com 2 a menos. Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Ainda assim, vou tentar uma sugestão aqui. Vamos lá. O Flamengo deu uma queda de rendimento, né? Se você pegar o empate com o Vasco, a derrota para o Estudiantes, jogou bem 30 minutos contra o Corinthians, mas foi dominado no primeiro tempo contra um time inferior. Hoje perdeu do Bahia. Contra o Cruzeiro foi um jogo assim, eu acho que o Cruzeiro até jogou melhor, na maior parte do tempo, primeiro tempo. Então assim, aquele Flamengo que estava dominando todo mundo, ele tá num momento assim que eu acho que o Felipe vai ter que olhar para isso. E tem um detalhe, se a gente pegar esses últimos jogos que você citou aí, maioria deles tiraram a bola do Flamengo, né? Fizeram o Flamengo tentar jogar sem a bola. E aí esse correr atrás ou tentar recuperar essa bola, você acaba tirando a característica dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo todos ali, se você pegar, a qualidade técnica é o que mais tem esse time. Então, assim, é um time que está acostumado a dominar o jogo, a controlar o jogo, a acelerar quando quer acelerar, diminuir quando eles querem diminuir. E aí, quando você pega um adversário que consegue tirar essa bola, tirar o Flamengo da zona de conforto, vem esse desgaste físico, que é muito mais difícil você correr atrás da bola do que você fazer essa construção com bola, né? Acho que o Flamengo tem sofrido bastante por causa dessa atitude que os adversários estão tendo com o Flamengo nessa altura do campeonato. Renan, sabe o que eu acho? Assim, eu sou um cara que, nos últimos tempos, como eu tenho elogiado o Flamengo, né? Falar que o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o melhor elenco da Sul-América juntamente com o Palmeiras, assim, como eu tenho elogiado o Felipe Luiz, falando do potencial do Felipe Luiz, esse é o momento que o Flamengo, o torcedor, o time precisa do seu treinador. Esse é o momento. Esse é o momento que ele tem que fazer algo diferente. Sabe? Que é normal dos clubes, é normal dos times. Até o melhor time, ele passa por um momento, de repente, não muito bom. O Flamengo está nesse momento.
Um momento de irregularidade, mas ainda continua, está na Libertadores, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro ainda dá tempo, ainda vai brigar até o final, vai brigar. Então hoje o Felipe Luiz precisa entender, eu preciso tirar o coelho da cartola, eu preciso fazer alguma coisa diferente para fazer esse time voltar a funcionar, voltar a fazer o que estava fazendo há 3, 4 jogos atrás. Porque, de fato, são quantos jogos que não vence? Não venceu o Vasco. Venceu o Corinthians domingo passado. Venceu o Corinthians, mas o primeiro tempo. Venceu o Corinthians. O primeiro tempo foi bem ruim, aí empatou com o Cruzeiro, agora empata com o Bahia. Sabe, para um time, estavam 5 pontos mais na frente, agora já veio o Palmeiras passar com um jogo a menos. Então, assim, precisa realmente fazer diferente, precisa fazer melhor, porque time ele tem, elenco ele tem, e mais do que isso, o Felipe Luiz, para mim, é um dos melhores treinadores que nós temos atual e tem potencial para fazer melhor. Domingo passado foi a vez de o Flamengo abrir vantagem, porque o Palmeiras perdia do Bahia, e agora é a vez de o Palmeiras encostar forte, aliás, assumir a liderança, né, o que não acontecia desde a 10ª rodada. E os 2 próximos jogos do Flamengo são simplesmente pós-data FIFA, né? O Botafogo no Newton Santos e depois o confronto diretaço contra o Palmeiras no Maracanã. Os 2 próximos jogos. Mas eu queria falar também agora, parabéns para esse Bahia, né? Vai pegar. Ganhou o Palmeiras lá, agora ganhou o Flamengo lá. O Bahia não tá de brincadeira. O Bahia ele tem o objetivo de chegar na Libertadores e vai brigar até o final pela Libertadores. E nós temos que realmente aplaudir o jogo do Bahia. Porque assim, os caras ganharam do Palmeiras, fizeram um bom jogo contra o Palmeiras. Os caras jogaram contra o Flamengo hoje, fizeram um bom jogo contra o Flamengo. Então, assim, igualaram contra 2 de 2 potências que tem na Sul-América, né? Então, assim, realmente, eu elogio. A gente estava falando lá na nossa salinha, lá, né? Que o programa nosso começa já lá na salinha, né? A entrevista do Jorginho pós o jogo, o semblante do Felipe Luiz saindo do jogo. O Flamengo tem 3 derrotas no... 3 derrotas no campeonato. Santos, terceira hoje. Terceira derrota. Bahia. A gente está falando de 26 rodadas, 25, 26, 27 rodadas. O Flamengo tem 3 derrotas. Aí você vê o semblante e a declaração do Jorginho. O semblante do Felipe Luiz, parece que está tudo errado. Tamanha é... DNA de vitória, vencedor. Tamanha é essa vontade, né, de você estar ganhando. O cara que está acostumado a ganhar... Isso é ótimo. O cara pro Flamengo, fica incomodado. 26 jogos e pro Palmeiras 25, né? O Palmeiras tem 25 jogos, Flamengo tem 26, Cruzeiro tem 27. É impressionante, 3 derrotas. E aí você vê a declaração do Jorginho, me chamou a atenção, que ele falou de uma forma como parecia a terra arrasada, assim, pro Flamengo, né? E na briga direta da Libertadores, o Bahia também tem um jogo a menos que o Botafogo, né? Tem um empate triplo ali de 43 pontos. E você tem o Fluminense... O Bahia e o Mirassol tem jogos a menos. O Fluminense também tem, se eu não me engano, 2 jogos a menos. O Fluminense ganhando os jogos que faltam também. O Fluminense passa o Botafogo. Exatamente. E o Rogério quebrou os 2 tabus, né? Nesse campeonato. Já nesse ponto agora. Ganhou do São Paulo e ganhou do Flamengo. Da semana contra o Mirassol, que não vence a 3 partidas. Lá em Mirassol. E o Palmeiras, no sábado, enfrenta o Juventude. Favoritíssimo. Ou seja, o Palmeiras pode abrir vantagem. Embora desfalcadíssimo, né? Você tá, meu prazer, Denilson Show, belezinha? Você tá bem? Fica à vontade aí, tá? Prazer, desenrola aí, irmão. E aí, Isaac? Tá bem? Tudo bem? Comigo tá Trabalhar tudo bem. pouquinho. Graças a Deus. Pouquinho? Você é Vai louco. ficar até 1h da manhã com nós aí. Vamos lá. E aí? Muita gente tá dizendo que foi roubada nessa rodada. Muita gente. Aliás, desde quarta-feira, se a gente olhar a rodada passada, o jogo foi desse nível aí que falou o Crespo. Nunca vi nada igual, maior escândalo da vida. Você concorda com isso daí? Boa noite, Rizek. Boa noite, Rizek. Boa noite, amigos. Boa noite para todo mundo que está ligado no fechamento. Realmente foi uma rodada, eu não vou falar que foi uma rodada para esquecer, porque erros assim a gente não pode esquecer. Acho que tem que servir como parâmetro para melhorar a arbitragem, né? Chamar todo mundo, mostrar lance por lance, tentar entender a cabeça do VAR, por que não chamou num lance tão evidente como comentou o Crespo. É uma pena que a CBF não está divulgando os áudios quando não tem a interferência do VAR, como ela fazia no passado. Ela só divulga áudio quando tem mudança de decisão. Mas esse era um lance que tinha que ser divulgado para a gente tentar entender o que se passou na cabine. Ontem no Troca, você comentou que a CBF parou de fazer aquela análise que eles divulgavam às terças-feiras. E o motivo é muito prosaico de por que a CBF parou de fazer. Você sabe qual é o motivo? Não, Isaac. Eles acharam que a repercussão na mídia estava muito ruim. Estava repercutindo mal a maneira como os comentaristas debatiam as próprias análises da CBF, pararam de fazer por causa disso.
E a gente, por causa disso, a gente deixa de saber qual a posição da entidade para cada lance polêmico da rodada. E sem Essa é a razão pela qual, onde você perguntou, essa é a razão pela qual a CBF parou de divulgar esses vídeos. E foi uma medida anunciada com bastante ênfase, né, no início do campeonato. Esse trabalho feito pelo Comitê de Especialistas Internacionais, formados pelo Sandro Ritti, pelo Rizzoli, da Itália, e o Nestor Pitana, que hoje é presidente da Comissão de Arbitragem do Equador. Mas acho que, independentemente da repercussão na mídia, acho que o intuito da formação desse grupo era para trazer um equilíbrio e um critério na atuação dos árbitros. É uma pena que esse é o motivo, né? Porque eu acho que quem está lá trabalhando na parte técnica não pode, claro que tem que ouvir a mídia, não pode ficar lá numa bolha, mas tem que pensar na melhoria, tem que pensar na questão do critério, na questão daquilo que pode ser melhorado para a arbitragem. E os 3 profissionais com a experiência internacional, apesar de não estar aqui no dia a dia, eu acho que a CBF deveria ter feito um investimento muito maior, não só com a análise de lance, mas com a permanência de um grupo maior de trabalho, com mais pessoas ainda capacitadas, né, com experiência para desenvolver a arbitragem, mas realmente é uma rodada, assim, estava lembrando aqui, na segunda rodada teve também muita comoção, foram todas as equipes, né, de campo e de VAR, acabou sendo suspensa, né, no jogo Sport Palmeiras, Internacional e Cruzeiro. A CBF suspendeu todo mundo e, como medida de impacto, anunciou o treinamento para os árbitros. Eu fico imaginando o que poderia ser anunciado nessa semana para dar um impacto, né, depois de uma rodada tão ruim. Essa rodada realmente, assim, então, daqui a pouco você vota totalmente fora do padrão. Qual a gente está com a enquete no ar sobre qual o erro mais grave da rodada de hoje. A gente vai pedir a opinião do PC também. E PC, a dúvida que eu tenho desse pênalti sonegado hoje a favor do São Paulo é porque a gente no Brasil tem um critério alto de intervenção. Então você pega Corinthians e Inter, quarta-feira, o VAR fica procurando ali. Bragantino e Grêmio ontem, o VAR fica garimpando onde é que pode ter um pênalti. Por que hoje o VAR, diante de um lance tão claro, não chamou a arbitragem para corrigir isso daí? Assim, não tem justificativa. Eu, sinceramente, eu não consigo entender o porquê que o VAR não recomendou a revisão. A gente tem no campo o Ramon Abate, que é um árbitro experimentado, é candidatíssimo à Copa do Mundo no ano que vem fazendo bons jogos, vem de uma sequência de bons jogos importantes no campeonato. Inclusive, apitou na quinta-feira Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro. E estava próximo do lance, acabou tendo a sua convicção. E na cabine do VAR, o Wilbert, que foi lançado esse ano na Série A com mais frequência, 17ª partida, mas que deveria ter recomendado a revisão. Assim, nada justifica a não recomendação de revisão para um lance como esse, porque assim, é muito pênalti. Não foi pouco pênalti, não. Eu até participei da GETV e falei que foi um pênalti gigantesco. E é exatamente, eu não tenho outro adjetivo para qualificar uma entrada como essa. Apesar como vocês muito bem já falaram aqui, que o Alan não teve a intenção de fazer o pênalti, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudente. Ele acabou escorregando e com a imprudência, que de acordo com a regra, a falta de atenção, de precaução, ele foi um strike no Tapia, e com impacto tático absurdo, porque o Tapia ainda estava indo para poder tentar dominar a bola. Isso é muito pênalti, assim, nada justifica um árbitro da categoria do Ramon Abate não marcar em campo, e pior ainda, a falta de intervenção do VAR. Eu achei que, eu tentando desculpar um pouco o árbitro, eu achei que ele poderia estar com a atenção dividida ali num lance em que acontece muita coisa. O que eu não consigo entender é o VAR, cara. Não Talvez... Não consigo mesmo entender. Que não é o caso, né, nesse lance específico. Ele tá de frente. Tá de frente. Dessa falta de atenção. É uma vergonha o árbitro de campo não dar esse pênalti também. O VAR não pode, entendeu? Eu quero dizer assim, o juiz errar, pode acontecer, errou. Agora, o VAR, cara, não chamar, não tem... Rizek, mas imagina esse erro sem o VAR. O VAR é uma coisa super nova no futebol. O árbitro de campo não pode não dar esse pênalti. Na posição que ele tá, na condição que ele tá, porque o VAR é uma coisa recente. O Ramon Abate-Abel já pitava antes do VAR. E já era um dos principais árbitros, ele não é novo. Então, assim, olha essa imagem. Olha como ele tá. Olha só a posição dele, a convicção dele de que não é nada. É impressionante. O erro dele é gigante. Eu não me conformo, mais do que o erro dele, eu não me conformo com o VAR não chamar. Porque o VAR você tem razão. Numa sala, olhando com calma, analisando a imagem, com 1000 replays. E aí não tem explicação. Não tem uma... Posso estar muito equivocado no que eu vou falar agora, mas não tem um sentimento de dar
confiança pro árbitro e a tomada de decisão do árbitro? Porque às vezes a gente fala, pô, o VAR tá tirando a confiança do árbitro, naquela decisão que o árbitro tomou pro sim ou pro não. Às vezes, nesses casos específicos, será que o VAR não pensou, cara, ele estava próximo do lance, a gente viu, mas aí não bate com as decisões assim, de ontem. É isso. Porque ontem o VAR já foi mega intervencionista, não casa com os jogos de ontem. Mas o que a gente mais discute, basicamente, a toda semana aqui, é que o VAR é justamente isso, essa interferência em lances interpretativos, que o árbitro está próximo e que a gente muitas vezes fala aqui, ó, se o árbitro em campo marcar, ok. Se não marcar, tá tudo bem também, porque é um lance de interpretação que muitas vezes a gente divide opinião aqui no nosso debate, e o que é muito salutar, por sinal. Mas esse lance, o VAR foi criado para esse tipo de lance. O VAR foi criado exatamente para esse tipo de lance. Talvez, né, não foi divulgado o áudio, o Ramon Abate pode ter tido um foco que a bola não estava em disputa, mas a bola está em jogo. A bola está em jogo e tem um impacto enorme, gigantesco na jogada. Isso é muito pênalti, muito pênalti. E o VAR foi criado exatamente para isso. A gente sempre fala da questão da comunicação, do que o árbitro tem que narrar aquilo que ele vê em campo. Cara, você atuando como VAR, o árbitro pode narrar o que ele quiser. Eu vou falar, amigo, recomendo a revisão. Obrigação do VAR chamar. Recomendo a revisão. Olha, mas a bola não está em disputa, a bola está em... Recomendo a revisão. Eu vou falar como VAR, eu vou falar na cabeça do cara, assim, vou encher a cabeça do cara. Assim, ó, não tem tecnicamente, como, ele tem que tá falando chamar. agora de uma virada impressionante, de uma força mental do Palmeiras. Boa. Ali era a chance do São Paulo fazer 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Tornaria a Poderia montanha... liquidar o jogo. Tudo bem, mas aí vamos lá. Nada tira. O São Paulo não pode tomar 3 gols em 40 minutos. Perfeito, perfeito. Sabe assim, se faz o gol, porque o que eu falo do Palmeiras desde o início da temporada, o mental do Palmeiras é algo acima dos demais. Né? E eu não tenho dúvida que se 2-0, se fosse 3-0, o Palmeiras ia correr atrás do resultado da mesma maneira. Iria terminar 3-3 o jogo. Então, assim, nada apaga os erros que foram grotescos. Eu acho que o árbitro, ele não só o árbitro, né? Mas o pessoal do VAR, eles precisam pagar por isso. Porque foi realmente feio demais o que aconteceu. Mas nada apaga também o São Paulo tomar 3 gols em 40 minutos. Perfeito. Ó, outro lance capital, quando estava 2-0, foi o pisão do Andreas, né? Vamos dar uma olhada no Marcos Antônio. Logo depois do pênalti. É Vamos isso. dar uma olhada. É isso. Na sequência, uma bola ali, uma disputa no meio do campo, que o árbitro e o VAR pode ter levado em consideração aquele toque que ele teve na bola primeiro, mas ele não tem contato pleno. Ele só resvala na bola e ele vem com o pé acima da linha da bola. E essa entrada com a sola da chuteira, atingindo a canela do adversário, com a intensidade dessa falta, isso é jogo brusco grave. Não importa o toque na bola antes. Não importa o toque na bola. O toque na bola não exime o jogador de ter a responsabilidade na hora da De novo a falta de critério. A gente está habituado a ver jogador expulso por muito menos. Sim, o Rigoni foi expulso no meio de semana. No meio de semana, numa entrada no Daverson. O gesto dele de pisar na bola não foi um gesto de domínio de futsal, aquele de parar a bola. Pra Ele dividir. passa um Passar pouco, pela bola. Passar pela bola. Dividir, Todo né? mundo aqui É achou isso. lance para expulsão? Eu achei que é lance pra VAR. Mas assim, como o próprio diretor de São Paulo disse, não foi um lance de maldade que ele foi, não. Eu acho que escorregou na bola, passou por cima e escorregou da bola. Eu acho que é um lance pra VAR. É um lance pra VAR chamar pra expulsar. O Campeonato Brasileiro já foi quase que decidido por um lance sem intenção. Do Rodinei, naquele... Exatamente. Naquela disputa ali Aquela com o disputa, Internacional, né? Que penúltima rodada, na hora dele pisar. pisar. Eu acho que foi até com o Felipe Luiz, se eu não me Foi, engano, né? foi, Internacional e Flamengo. O Felipe Luiz, Exatamente. se vocês vão lembrar da imagem, o Felipe Luiz disse assim, ó. Ele falou, acho que ele chega a falar com o árbitro pra não expulsar, que não era jogada de expulsão. O próprio Felipe Luiz faz isso, o árbitro. Não é pra Rafael expulsar Claus, assim. Por exemplo, eu acho bem Klaus, menos né? grave aquele lance do Rodinei do que esse. Então, assim, de novo você fica a falta de critério. Exatamente. No futebol brasileiro. Grande problema. Outro lance, E o que quando estava 2-0, é na origem do gol do Palmeiras. É isso. O São Paulo reclama de uma falta no Gustavo Gomes. Foi falta? Não, eu entendo que não houve falta quando a bola tá viajando. Desculpa, O Débora. vai te perguntar de novo. Vai te Desculpa, perguntar. meu velho. Mas quando a bola tá viajando, repare que a intenção do Tapia é ir buscar esse contato, né? Ele até deu uma olhadinha antes, ele vai no corpo do Gustavo Gomes para tentar fazer um trabalho de pivô. E no momento ele sobe, ele vai só para tentar atrapalhar a ação do Gustavo Gomes. E esse contato, para mim, ele é absolutamente natural. Diferente se o Tapia já estivesse ali para dominar,
O Felipe foi zagueiro, né? Você, Ramon, defensor. Quando o jogador já está posicionado para dominar e o defensor vem e dá aquele tranco e impede, atrapalha o movimento do jogador. Mas da maneira como foi essa bola viajando, o Tapia já olhando, é que quando a gente vê só essa repetição, a gente tá fechado nesse quadro. Nessa repetição aí você dá falta do Gustavo Gomes. Fechado nesse quadro, mas você tem que analisar o quadro como um todo. Quando a gente vai só fechado só no quadro, a gente comete erro, como eu cometi ontem no pênalti do Arthur Cabral, vendo só detalhes sem analisar a jogada como um todo e depois eu corrigi. Mas quando a bola tá viajando, o Tapia ele já vai no corpo, ele vai buscar esse contato no Gustavo Gomes e para mim não houve falta. A característica de jogo de cada um também influencia muito na decisão, Sim. né? O Tapia gosta desse contato, Isso. o Gustavo Gomes Tapia, também. Então... Caleri, são Exato, esses jogadores que o tempo todo estão buscando esse contato e a ação do defensor ali para mim foi absolutamente normal. No início da fase de ataque, mas de uma posse de bola para mim normal ali do Palmeiras. Quer votar na nossa enquete hoje? A gente está perguntando para a galera apontar o smartphone na tela e